E aí, vamos mergulhar nessa história? Bem-vindos a mais uma análise onde a gente transforma conceitos complexos em uma jornada fascinante e super clara. Hoje a gente vai explorar como a história do pensamento humano pode deixar de ser só aquele texto acadêmico e monótono de livro didático, para se transformar em um labirinto mágico e absolutamente empolgante. A gente sabe que muitas vezes a filosofia é tratada como uma coisa distante, né? Mas a obra de Jostein O Mundo de Sofia, prova exatamente o contrário. Nós vamos destrinchar como essa narrativa genial guia a gente por uma aventura incrivelmente profunda, usando o poder da nossa própria curiosidade. Parte 1. O labirinto mágico. Vamos desbravar esse labirinto do pensamento. Para entender como essa narrativa super criativa funciona, o melhor jeito é dividir essa experiência em 3 envelopes misteriosos, que na verdade espelham perfeitamente a jornada da nossa protagonista. O mistério começa de um jeito muito simples. A Sofia Mundsen é uma garota absolutamente comum, de 14 anos, vivendo a vida dela lá na Noruega. Até que um dia a rotina quebra. Ela encontra 2 bilhetes anônimos na caixa de correio. E o que é realmente fascinante aqui é o peso das perguntas naqueles pedacinhos de papel. Quem é você e de onde vem o mundo? Pensa bem, são questões existenciais gigantescas. E vamos ser sinceros, são perguntas que a grande maioria da humanidade passa a vida inteira tentando ignorar. Mas para Sofia, ignorar já não era mais uma opção. O que leva a gente direto para o nosso primeiro grande marco. Envelope 1. O despertar. Acontece que aqueles bilhetinhos não param por ali. Eles evoluem para um curso completo de filosofia por correspondência. O remetente? Uma figura super misteriosa chamada Alberto Knox. E é exatamente aí que a mente começa a se expandir. E olha só que viagem no tempo absurda. A garagem da Sofia, que era só um cantinho qualquer da casa, vira literalmente um portal do tempo. Através dessas cartas, a história faz a gente viajar lá pelas ideias dos pré-socráticos no século VI a.C. Depois a gente pula para debater ética com Sócrates, analisa a construção dos mundos de Platão e Aristóteles e dá um passeio monumental pela Idade Média, o Renascimento e o Iluminismo. A grande sacada aqui é que a história da filosofia não é só contada, ela é vivida na pele. Cada período histórico entrega uma pecinha nova para esse enorme quebra-cabeça existencial. E então, a gente chega no envelope 2, a reviravolta. Uma verdadeira mudança de realidade. Conforme a Sofia vai aprendendo sobre a razão e a própria existência, umas coisas completamente bizarras começam a invadir o mundo dela. A gente está falando de descobrir cartões postais com datas do futuro e, o pior, destinados a uma garota chamada Hilde, enviados por um major da ONU chamado Albert Knag e escondidos nos lugares mais improváveis possíveis. Tipo, dentro de uma banana fechada. Tem noção do absurdo? É simplesmente a maior reviravolta existencial que você pode imaginar. Aquela realidade da Sofia, da garotinha normal na Noruega, desmorona. A verdade dura que ela e o Alberto descobrem é que eles sequer existem no mundo físico. Eles são só personagens fictícios dentro de um manuscrito, um livro que esse tal Major está digitando de presente de aniversário de 15 anos para a filha dele, a Hilde. Tudo o que a Sofia viveu, pensou ou sentiu foi literalmente digitado por outra pessoa. O livre-arbítrio deles era uma ilusão completa. O que puxa a gente para o envelope 3, a fuga. Uma verdadeira fuga metafísica. Imagina só o baque de descobrir que você é apenas tinta no papel. A nossa protagonista simplesmente recusa aceitar isso. Ela não quer ser um fantoche na mão do autor e decide lutar pelo controle da própria história. E é assim que eles orquestram essa rebelião, passo a passo. O passo 1 foi essa epifania, a descoberta de que são só tinta. O passo 2 é genial. Eles pegam a arma mais poderosa que aprenderam com todos aqueles filósofos, a consciência crítica. Munidos desse pensamento crítico, Sofia e Alberto planejam uma fuga extremamente audaciosa de dentro das páginas do livro. E no passo 3 eles dão o bote. Eles aproveitam uma brecha, uma confusão generalizada na festa de aniversário que o próprio autor inventou e fogem. Gente, isso é filosofia aplicada na prática como uma ferramenta real de libertação. E o resultado dessa fuga é fenomenal. Quando eles conseguem escapar das páginas e entrar no mundo real da Hilde e do Major, eles não viram pessoas de carne e osso. Ninguém consegue ver os dois. Em vez disso, eles se transformam numa espécie de espíritos invisíveis, ou melhor, em ideias puras. E ao fazerem isso, eles ganham a liberdade de verdade e algo ainda maior, a imortalidade do pensamento. Eles transcendem o limite do papel e passam a existir para sempre como conceitos. Para amarrar essa viagem inteira, a gente entra na metáfora do coelho, a nossa cartola cósmica.
Pensa bem nessa imagem aqui, ela é muito forte. A humanidade é como pulgas minúsculas vivendo na pele de um coelho branco que acabou de ser tirado da cartola do universo. É uma analogia absurdamente brilhante. O universo inteiro é o truque de mágica. O coelho branco é a vida recém-criada. E nós, todos nós, seres humanos, somos as pulgas microscópicas vivendo lá no fundo dessa pelagem felpuda. E isso mostra exatamente a grande dualidade de como a gente se comporta diante desse mistério todo. De um lado, você tem a imensa maioria das pessoas. Gente que prefere se aconchegar bem fundo nos pelos do coelho, porque lá embaixo é quentinho, é escuro e super seguro. Elas simplesmente ignoram o mistério da vida e focam no conforto do dia a dia. Do outro lado, você tem os filósofos. Essa galera tenta, com muita bravura, escalar até as pontas mais finas e altas dos pelos. Eles encaram o freio e o desconhecido com um único propósito em mente: olhar diretamente nos olhos do grande mágico que acabou de tirar aquele coelho da cartola. A Sofia fez a escolha dela. Ela se recusou a aceitar o conforto de ser só uma personagem passiva, escalou até a ponta dos pelos e resolveu encarar o mistério de frente. Isso deixa a gente com uma provocação gigantesca depois de tudo que vimos. Será que a humanidade vai continuar buscando o abrigo quentinho e seguro, escondida lá no fundo da pele do coelho? Ou a gente vai ter a coragem de abraçar de vez a consciência crítica, escalar esses fios e olhar o mágico nos olhos? Fica aí a reflexão sobre o nosso próprio nível de curiosidade e coragem diante da vida. Valeu por acompanhar e até a próxima análise.